Olá, tudo em paz, tudo nos conforme, semana boa, trabalhosa, friozinho. Agora nós vamos entrar no inverno, então não há queixa. No verão a gente se queixa do calor, no inverno a gente se queixa do frio. E isso é muito bom. Escolhemos para falar hoje um pouco sobre comunicação. Vivemos nesse mundo tecnológico em que as comunicações estão aguçadas, as comunicações estão com tudo, né? Nos comunicamos rapidamente com qualquer lugar do mundo, falamos com as pessoas, independente do lugar que possa estar, num buraco, numa trincheira, aqui perto, longe, não só forma áudio, mas também vídeo. Então parece que a comunicação veio para nos dar a proximidade com o outro, né? E até vi uma matéria, né, de um autor, não vou me lembrar o nome do autor agora, que disse que a comunicação, nós escrevemos tanto, mandamos tanto WhatsApp, tantas mensagens, né, e tomamos uma distância da palavra. A palavra é isso que eu estou fazendo aqui agora. O uso dessa palavra, que a gente tecla, a gente não diz. E isso é um distanciamento, né? Dentro de toda a tecnologia, dentro de todo o aprimoramento que nós estamos tendo, essa coisa toda. Eu sou do tempo que as pessoas tinham que ficar tete a tete para dizer alguma coisa. E sempre é mais complicado do que mandar uma mensagem, né? Os namoros hoje, eles acontecem por WhatsApp, ou por outro veículo. As pessoas se contratam, se falam, se acertam. O mesmo casamento são desfeitos via WhatsApp, namoros, demissões são feitas por essa tecnologia, né? Porque assim fica mais fácil. É mais fácil dizer, olha, tudo acabado entre nós pelo WhatsApp do que pessoalmente, porque o outro vai responder, o outro vai arguir. E o outro está olho no olho. E quando nós estamos olhando para outra pessoa, a nossa palavra tem uma outra conotação. Então eu resolvi falar um pouquinho, né, sobre esse lance da comunicação através da palavra, né? A grande preocupação das pessoas não é no que se fala, mas o que o outro vai compreender. Eu achei isso muito interessante, porque é bem isso mesmo. Eu estou aqui falando, né, e a compreensão de quem está me ouvindo em qualquer circunstância é outra. Como é que está sendo recebida a minha mensagem? Porque a comunicação é uma via de mão dupla. Como você não fala comigo, então só eu estou indo. E normalmente nessa via de mão dupla, nós estamos sempre na contramão, porque usamos mal a palavra que o outro está dizendo. Nós não ouvimos para entender, nós ouvimos para responder. Numa boa discussão, o outro está falando, você já está preocupado com o que vai responder. E às vezes corta o outro no meio do caminho. Peraí, o que você está falando? Explica aí direito. E por aí vai. Então, ao mesmo tempo que eu uso a palavra, eu uso todos os recursos que eu posso, porque a palavra também ela envolve muito o campo da visão. Dependendo da forma como uma pessoa fala e o que o corpo dela está mostrando, ela vai denunciar o seu sentir. Então muitas vezes a gente vai, né, pelo que a outra está respondendo com o seu corpo do que propriamente com as suas palavras. Mamãe, quando olhava para mim meio torto assim, eu já sabia o que ela queria dizer. Ó, aquiete o rabo porque você está cedendo. Não precisava nem falar. A leitura corporal, ela tem a eficiência que corrobora com aquilo que estou falando, ou ela já é enfática naquilo que eu estou dizendo. Nós não sabemos ouvir. É horrível ficar ouvindo. E principalmente quando a gente está de mau humor. Não escuta. O outro pode falar à vontade, pode contar, entendeu? Uma história da carochinha. Não importa, eu vou responder X, o que está dentro da minha cabeça. E não a intenção
ou o significado do que o outro está falando. Tudo porque eu não sei falar. Mas claro que eu sei falar, aprendi quando era pequenininha a falar. E o falar é falar na hora certa, no momento certo, da forma certa. Se seu filho chegar bêbado em casa, você vai discutir com ele naquele horário? Bêbado? Chapado? Não. Você vai aguardar o momento certo para converter uma conversa com ele sobre o uso de álcool em excesso. Não adianta você querer falar com alguém num momento fora de hora, não é? Tá ali numa situação patética de perda, por exemplo. Você não vai discutir negócios com a pessoa que acabou de perder um ente querido. Então existe o saber falar na hora certa, no momento certo, usando as palavras certas. E é o que? A objetividade. Às vezes a gente enrola, né? Pergunta, que dia é hoje? Mas você sabe, eu tava pensando, ontem deve ter sido dia tal. Hoje pode ser dia, talvez amanhã seja, para chegar no dia, que dia é hoje? Nós damos muita volta. E com isso, perde-se a dimensão. Mesma coisa com uma criança pequena. Não adianta você falar, não pode fazer isso porque você vai quebrar meu vaso antes mesmo que caia, não sei o que, eu não sei o que fazer. A criança já deixou de ouvir faz tempo. E você está lá no discurso e no discurso. A falta de objetividade. A falta de, compreensão. E cai numa coisa que é respeitar as diferenças. Cada um tem uma opinião, gente. Por incrível que pareça, cada um tem uma opinião. Quando nós somos pequenos e queremos ir andar na enxurrada, que é uma delícia, não? Hoje não pode, mas teve uma época que podia. Não pode. Você tem os motivos de prevenção, porque pode pegar uma gripe, pode ter um bichinho, pode cortar o pé, pode ser levado pela enxurrada, isso e aquilo. A criança, ela tem os motivos dela, porque é gostoso, é divertido, vou espirrar água pra cima. Então existem as diferenças. Com o adulto, da mesma forma. Quando você está no último capítulo da novela e teu marido te chama para ir esquentar o jantar. Me poupe, não vai interromper a novela para poder esquentar o jantar? Exatamente no meio da novela, não pode esperar o comercial, pelo menos? Nós não temos essa paciência e nem respeitamos as diferenças, né, do outro em relação, né, das nossas opiniões e a opinião do outro. E que o outro pode estar falando a mesma linguagem que você. E às vezes nós estamos falando a mesma coisa. E cada um está expressando da sua forma e da sua maneira. E tem um outro erro que nós temos muito frequente, principalmente na dinâmica familiar, que é o silêncio. Posso isso? Tudo bem? Tudo. Não existe diálogo. Existe simplesmente um calar diante do que está acontecendo. Então o que acontece com os filhos? Eles não aprendem a dialogar. Porque eu opto, né? Eu já vi refeições, na hora da refeição, que normalmente é um momento muito especial, em que, meu Deus, eu cortava com faca o gelo que estava acontecendo ali. Cada um na sua concentração, não é nem concentração, né? Olhando para o prato e enfiando comida goela abaixo. E não há diálogo, não há conversa, não há posições, não há opiniões. O silêncio é mortal numa conversa. Aquele que a outra pessoa fala e você não diz nada. Nada, porque eu não quero criar confusão. Eu não quero criar briga. Então perdeu-se o contexto do diálogo. E por que eu optei por isso? Porque eu não escuto o que o outro está falando. Voltando. Porque se eu entendo, né, se eu vou ouvir o que o outro está dizendo apenas pensando na resposta que eu posso dar, eu deixo de ouvir o que o outro está falando. Isto é matemática de padaria. E principalmente, eu acabo ouvindo o que o outro não falou.
Isso é muito comum. Muito comum. Tem um exemplo clássico, quando o marido vira para a mulher e fala assim: nossa, parece que a sua roupa não te serve. Pronto, a mulher entendeu, eu tô gorda. Ou eu tô feia. Ou eu tô isso. Quer dizer, o outro não disse isso, só disse que a sua roupa estava meio apertadinha. Isso não quer dizer que você está obesa. Quer dizer que a sua roupa está um pouquinho apertadinha. Veja, todos esses vícios na nossa comunicação, a gente tem que prestar atenção. O que o outro está falando? O que o outro está dizendo? Outro dia eu ouvi uma menina que me ajuda aqui em casa, mas ela falou: ai, Rosa, acho que eu vou fazer uma escova no meu cabelo. Eu falei: é legal, vai ser bom, vai ficar até melhor do que tá. Pronto, acabou, desceu o mundo. Você tá dizendo que tá feio, porque você tá... Eu não disse isso, eu só disse que mudar, fazer um layout é bom. Fazer, não sabe, uma mudança de visual é maravilhoso. Não apontando o defeito do outro, não dizendo que o outro tá isso ou tá aquilo. É essa a comunicação que nós temos da palavra normalmente. Por isso que fica fácil ficar escrevendo. Primeiro, porque eu não preciso, e tem outra coisa, né? Eu finjo que não entrei. Então é aquela história, eu não ouvi o que você falou, então eu não entro, eu olho a distância, mas não aciono, que é para o outro não saber, porque o outro fica sabendo se você leu, né? Incrível, mas é fato. Assim eu fico na minha, me omito da responsabilidade daquilo que eu possa querer dizer, ou da minha opinião. E o mundo anda sem opiniões, o mundo anda sem informação. A ignorância hoje é uma ferramenta muitíssimo usada. Várias vezes nós falamos sobre isso, sobre o quão ignorante nós somos. Temos o mundo na nossa mão e uma informação nenhuma, zero. Tanto é que as fake funcionam exatamente por isso. Você tem o mundo na mão, mas você não se informa porque tem preguiça. Tem preguiça de ler, tem preguiça de pesquisar, tem preguiça de buscar a informação correta. Então você vai passar o quê? Porque fofoca dá muito mais ibope do que uma notícia verdadeira. Isso também é fato. Você viu fulano? Ah, tá. Nossa, corre que é uma beleza. Notícia boa não corre. A verdade não corre. Porque a verdade, ela vai nos obrigar a ter responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu estou falando. Então não adianta eu estudar, pesquisar e ler e buscar se eu não trago uma verdade. Então prestar atenção em como você está se comunicando, como você está passando a informação no seu todo, não só na sua palavra, mas no seu gesto. Porque às vezes você está falando com uma pessoa, ela está assim. Não está nem aí o que você está falando. Essa indiferença, né, do que não me importa o que você fale, a minha resposta vai ser sempre a mesma. Não me importa a tua opinião, eu mantenho a minha e não vou mudar. Não é mudar, mas vamos questionar, vamos analisar, vamos chegar num consenso. Então respeitar os princípios de ouvir a informação correta, saber o que falar. Então, se eu tenho uma informação para falar, eu tenho que saber o que eu vou falar. Respeitar as diferenças de opiniões, respeitar a opinião do outro. Isso não quer dizer que eu tenho que compactuar com a opinião do outro, mas vou respeitar a tua opinião e peço o mesmo. Sair do silêncio, que ele é oportuno. Ele esconde a responsabilidade que eu tenho naquilo que eu tenho que fazer. E ouvir realmente a informação e não ouvir aquilo que não foi dito. Colocar palavras na boca do outro, coisa que não foi dita. Isso é muito comum em discussões. E discussão é assim: minha opinião tem que prevalecer, então eu subo o tom para você ouvir e você sobe o tom para responder, e o outro, de repente nós estamos gritando e ninguém está dizendo nada com nada. Não está acontecendo a reflexão. Não está acontecendo a informação, não está acontecendo a troca. E a vida ela é constituída de troca. Você precisa me ouvir e eu preciso te ouvir. Você precisa me escutar
eu preciso te escutar. Isso é base da nossa relação. E uma relação, ela se tece exatamente desta forma madura, através da comunicação, da palavra, aquela coisa que foi inventada, sabe Deus quando? A palavra. E não só os meios, né, que nós temos. É ótimo, facilita se eu quero falar com alguém que está fora até do Brasil. Sem problema nenhum. Você tá bem? Tô. Ah, quanta mentira a gente pode dizer com escrito. E quanta verdade fica, né, por dizer quando eu estou cara a cara com você. Eu estou aqui e quero me comunicar com você. Eu quero trazer uma opinião. Eu quero trazer uma visão. E você vai me trazer uma resposta também da tua visão e da tua opinião. E com isso, a nossa relação cresce. Ela não decresce. Ela cresce. Com certeza que cresce. E para-se de bate-boca. Para de briga. Esse é o caminho de uma boa relação. Cuide-se. Mais uma semana. Vamos embora lá. Beijo.